aniversário? Tranquilo. Pode ser? Pode. Ok, então vamos agora ouvir aí a palavra de Deus, né, que será transmitida aí pelo pastor Jorge. Você que tem a sua Bíblia aí, já pega, já fica no jeito aí, né? Você que não tem, fique na sintonia, ouça a palavra de Deus, que será semeada, plantada em seu coração, que ela possa vir, né, germinar, crescer e gerar frutos, né? Deus cuida de nós, como já diz o hino, mas para isso precisamos se achegar mais um pouco aos pés de Deus, tá bom? Fique então com a palavra, com o servo de Deus. Muito bem, meus amados irmãos e meus amigos que estão na audição desta programação, o versículo que nós queremos ler para uma pequena meditação aqui da inerrante, sublime, fidedigna palavra de Deus, está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 a seguir aqui. O título, o epígrafe diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ora, é um texto bíblico bem conhecido, nós costumamos dizer aqui dos que leem a Bíblia, né? Infelizmente, hoje nós temos muitos cristãos que não leem a Bíblia, e alguns nem têm a Bíblia, né? Não portam a Bíblia ou desprezam a Bíblia. Eu diria que isso seria mesmo que esquecer-se de Deus. A Bíblia, que é inerrante, como já dizemos aqui, fidedigna, palavra de Deus, né? É o livro dos livros, né? Ela é conhecida como a bússola que indica o caminho certo. Quando nós lemos capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, o próprio Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Através da palavra de Deus, da Bíblia, nós conseguimos entender que Cristo é o verdadeiro caminho. Provérbios, o grande sábio Salomão, há um versículo, eu não me recordo agora, que está lá no livro do Provérbios: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. E nós aqui costumamos afirmar que Jesus é o único caminho. É o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da felicidade, o caminho do céu, o caminho da vida eterna. Jesus é o único caminho. E este capítulo, nós lemos apenas aqui 3 versículos, mas este capítulo aqui, Paulo estava preocupado em discipular aqueles, continuar fazendo eles compreender a palavra da verdade, os irmãos ali em Roma, sobre a nova vida que o cristão precisa ter, ou precisa continuar vivendo. A pessoa aceita Jesus como Salvador, e da igreja nós sempre atentamos para isso, porque não começa tudo pelo batismo. O batismo é mais um passo
daquele que aceita Jesus como Salvador. Nós costumamos fazer bem cientes aos irmãos que nós não convidamos as pessoas, quando a pessoa aparece, já ela se batiza. Não, primeiro nós fazemos a pessoa entender ou se arrepender dos seus pecados, né? A pessoa tem que estar ciente, né, da nova vida. Nós lemos lá em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, primeiro, a pessoa tem que ser ensinada, ser discipulada, né? E ela tem que estar consolidada na fé para aceitar ser batizada. É que o batismo é a salvação. Eu ainda dizia para o irmão ontem sobre isso, que o batismo, ele não salva, só por a pessoa se batizar não salva, porque ali no capítulo 16 de Marcos, versículo 15 a seguir, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, né? Mas você vai seguindo lendo aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é simplesmente se batizar, tem que perseverar até o fim. Então, não é simplesmente o batismo, mas você precisa acreditar e ser batizado. A pessoa precisa se arrepender para ser batizado. Por isso que Jesus não foi batizado como criança. Não é criancinha de colo que pode ser batizada, né? Jesus já tinha 30 anos de idade, né? Você vai observar na Bíblia Sagrada, por isso que costumo citar aqui capítulo 7, versículo 37 de João, que diz que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. É preciso examinar. Jesus foi batizado já adulto, né? Ele não precisava ser batizado, porque o batismo para arrependimento de pecado. Jesus se arrependeu do que? Ele era um homem sem pecado, né? Mas quando João Batista disse: Senhor, eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus disse: deixa, João, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Quer dizer, Jesus batizou para servir de exemplo aos homens pecadores. Então, batismo simboliza arrependimento, sepultamento de pecado, né? Batismo, mergulho, né? Sepultar, você não sepulta uma pessoa viva, tem que estar morta para o pecado e vivo para Deus. Então, a pessoa tem que estar morta para o pecado, né, e vivo para Deus, porque quando você sai das águas é o símbolo de ressurgimento, né? É o símbolo de ressurgir, é sepultar e ressurgir, e aí ressurge-se uma nova criatura para viver e andar em novidade de vida. Era isso que Paulo estava dizendo aqui aos irmãos em Roma. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde, ou seja, mais abundante? E ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então é por isso que nós muitas vezes somos criticados, os cristãos, por viver uma vida diferente. O jovem cristão não vai mais para o mundo do adultério, da fornicação, né? Ele passa a viver uma vida diferente dos demais, e às vezes são discriminados por isso, porque não querem mais ir nos bailes, nas farras, nas orgias, e a sua vida é totalmente diferente das demais. Não é porque ele é melhor do que ninguém, é porque ele agora vive uma nova vida em Cristo. Paulo chega a dizer: a vida que eu vivo na fé, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. O meu velho homem foi com Cristo crucificado, e agora eu ando em novidade de vida. Era o que Paulo estava passando para os irmãos ali, estava ensinando para os irmãos. Então, para que a graça seja mais abundante na minha vida, eu não posso viver mais no pecado. Eu estou morto para